A nota do Supremo Tribunal Federal, que foi citada aqui pelo Pedro, olha, dá vergonha de ler. Só um trechinho aqui. Os 10 ministros, entre eles o próprio Toffoli, já que nesse momento aqui são 10, expressam apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Ou seja, sentaram ali todos e falaram o seguinte: a gente vai colocar uma nota pública dizendo que apoiamos você e você cai fora da relatoria do cargo. Foi isso que aconteceu. Eu queria aqui colocar um pouco de luz, de novo, sobre esse caso do Banco Master, né? A gente tem focado muito na figura do ministro Dias Toffoli, que é quem hoje está aparecendo aqui como último protagonista dessa crise gigantesca que envolve bilhões de reais e muita gente perdendo dinheiro, especialmente fundos de pensão, ou seja, funcionários públicos e dinheiro público também, porque esse buraco vai ser coberto de alguma forma e vai ser também coberto com dinheiro do nosso bolso. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse o seguinte, que ele tem dificuldade de explicar para um estrangeiro por que tanto alvoroço no Brasil com esse caso do Banco Master, já que, no entender dele, o banco era um integrante da terceira divisão do sistema financeiro brasileiro e que representava só 0,5% de tudo que circula no sistema financeiro, no sistema bancário. Pelos números, é isso mesmo, era um banco médio para pequeno, que representava pouco e que, enfim, atuava num nicho. Não o braço do Master, que era aquele chamado Will Bank, que deixou muita gente na mão, porque ele era um banco mais voltado para a classe C e D. E aí muita gente descobriu no dia que o seu cartão de crédito, com o qual contava ali para pagar a padaria, o mercado, as coisas do dia a dia, não funcionava mais. Entrou nesse bolo também aqui. A questão do Banco Master não tem a ver com 0,5%, 1%, ela tem a ver com conexões do banco com o poder e com transações muito estranhas, que em última análise envolveram também dinheiro público. Vou colocar aqui só alguns exemplos. O primeiro deles é esse que foi trazido pelo Cláudio Humberto, de a apuração de contratos fraudulentos, de empréstimos consignados do INSS para milhares de brasileiros. E aí a gente está falando de dinheiro público também, porque a Previdência no Brasil não se autossustenta, então ela recebe uma injeção todos os meses do Tesouro, ou seja, do dinheiro dos impostos, para conseguir pagar a aposentadoria daqueles que recebem, na sua maioria, um salário mínimo. Então, de alguma forma, o Banco Master tinha ali algum tipo de conexão no Ministério da Previdência e no INSS, porque também teve acesso, assim como aquelas entidades picaretas, fraudadoras, criminosas que tiraram dinheiro dos aposentados, também teve acesso ali ao sistema do INSS. Alguém apertou um botão e disse o seguinte: Banco Master, isso aqui está liberado para você. E aí a gente está falando de gente dentro do INSS. Segundo caso, que envolve funcionários, envolve o poder público e envolve também dinheiro público, fundos de pensão. O que fez fundos de pensão, que já estavam ali mal das pernas, colocar boa parte do seu patrimônio num banco que todo mundo sabia estava ali numa situação, no mínimo, estranha. Como todo mundo sabia, não precisava ser especialista em sistema financeiro, porque o BRB, também um banco público, esse de Brasília, fez oferta para comprar esse banco no momento em que ele já não tinha praticamente liquidez. Fundos de pensão, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Amapá. E aqui surgem os personagens políticos desses estados. Governador do Rio, governador do Amapá, o gestor, o senador Davi Alcolumbre, que indica todo mundo no Amapá. Qual era o interesse dessas pessoas de colocarem dinheiro no Banco Master? O caso do BRB é a mesma coisa. Por que um banco público ficou tão interessado a ponto de ir lá no Banco Central e falar assim: olha, eu quero comprar esse banco aqui, para mim vai ser muito bom. É um banco estatal. Por que estava querendo comprar um banco que já não caminhava com as próprias pernas? Sem a gente falar dos ministros Dias Toffoli, sobre o qual já falamos muito, que agora teve que sair da relatoria do caso. E olha, não vai parar por aí, porque ainda tem coisa para sair dos celulares que foram apreendidos. A crise estancou? Mais ou menos. Ela terminou? Está longe disso.
e do ministro Alexandre de Moraes, cuja mulher tinha um contrato milionário para prestar serviços de advocacia para quem? Para o Banco Master. E aí tem o TCU, se a gente lembra que também no Tribunal de Contas da União, o ministro, esse aqui, Jonathan de Jesus, primeiro começou a levantar suspeições sobre a liquidação do banco. E agora, nessa semana, falou o seguinte: o que está comigo de documento, sigilo absoluto. Da mesma forma como Toffoli já havia decretado também no Supremo. O que tem aqui, sigilo absoluto. Toffoli tinha pedido, inclusive, o teor das conversas dos celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal, onde ele era citado. Como é que você, como juiz, pode pedir isso? Bem, o TCU decretou esse sigilo absoluto que afeta o Banco Central. Ou seja, se o Banco Central quiser ter acesso a algo que está sendo agora tocado pelo TCU, tem que ajoelhar e pedir, por favor, pelo amor de Deus, senão isso aí fica no TCU, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Não tem nada de tribunal, de justiça, ou seja, presta serviço a deputados e a senadores. Esse, apesar de ser um banco, digamos, da terceira divisão, nas palavras do presidente do BC, é o maior rombo da história do sistema financeiro no Brasil, desde a criação do Fundo Garantidor de Crédito, lá para os idos de 95. Foram, até agora, 45 bilhões tungados desse fundo para restituir aqueles investimentos de até R$250 mil feitos no Banco Master e também no Will Bank. O buraco não é esse, gente, é muito maior. A questão é que agora, com a liquidação, vai se ver o que tem em caixa, o que se tem de patrimônio e quem vai conseguir receber esse dinheiro de volta. Por exemplo, os fundos de pensão. Investigação que hoje está sendo tocada basicamente pela Polícia Federal. Ontem, mais um episódio daqueles. Na investigação sobre o envolvimento de um fundo de pensão na compra de ativos do Master, foram ali na casa de um investigado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A Polícia Federal chegou. O que o cidadão fez? Pegou uma mala de dinheiro e tacou pela janela. Era dinheiro chovendo em Balneário Camboriú, caiu no hall do prédio. Não deu para fazer com que o dinheiro fosse para o mar. Aí a Polícia Federal foi lá e falou: escuta, não adianta nada. Pegou essas notas, pôs na mala de novo e aí constituiu mais uma prova. Foram apreendidos recentemente os celulares de Daniel Vorcaro e de Nelson Tanuri, cuja atuação dentro desse modelo que envolvia o Banco Master ainda não está clara. Ele disse que não tinha nada a ver com a instituição e que era apenas um investidor. E aí a gente vê tanta CPI que é criada, às vezes, para investigar o nada. Por que não há um interesse nesse momento do Congresso Nacional de entrar, de fato, nessa investigação? Acho que a resposta aí já deve ter pelo menos passado pela sua cabeça.